Anatomia das vias aéreas superiores é um tipo de aula que isso daqui vai ser super útil durante os primeiros anos de carreira de vocês. Vocês vão trabalhar em emergência, vocês vão dar plantões, vocês vão trabalhar em postos de saúde, e se pegar as doenças mais frequentes que chegam em plantões, em postos de saúde, tem relação com isso daqui. Então, infecções de vias aéreas superiores, né? Não adianta nem perguntar aqui quem já teve uma sinusite, quem já teve uma faringoamidalite, uma virose, né? Todo mundo aqui já deve ter tido. Rinite alérgica, se duvidar, metade daqui tem, né? Adenoide, problema de amígdala, fez cirurgia, provavelmente muitos aqui têm ou conhecem alguém que tem. Então, a patologia desses problemas tem muita relação com a anatomia. Até que a anatomia é uma das primeiras aulas do módulo, então, entendendo a anatomia, prestando atenção na aula, tomando notas e estudando em casa, né, e no anfiteatro, nas peças lá que a gente tem, vocês vão levar o módulo muito mais fácil, porque a base de tudo é a anatomia. Sem entender a anatomia vai ser muito mais difícil entender a fisiologia, a patologia, os sintomas. E o outro aspecto muito importante é a parte das vias aéreas na emergência, né? A intubação orotraqueal salva a vida de várias pessoas, tem que conhecer o mínimo de anatomia para conseguir intubar corretamente, tá certo? Então essa aula é uma aula um pouco extensa, ela é dividida em duas partes, a primeira parte cavidade nasal e seios paranasais, a segunda parte faringe e laringe. No final da aula tem vários vídeos que eu deixei aqui para quem aguentar assistir a aula até o final, tá certo? Um pouco de clínica, né? Para a gente não sair, não ficar só na parte teórica da anatomia, né? Senão fica muito cansativo. Então, nariz, seios paranasais, cavidade nasal, seios paranasais, a primeira parte, faringe, toda essa região aqui, e a laringe é a segunda parte da aula. Podem interromper, fiquem à vontade, tá certo? Eu sei que quando é uma sala assim muito grande, muitos alunos, a pessoa fica acanhada em perguntar, mas crie coragem, pergunte, porque às vezes a sua pergunta é a mesma dos colegas que não tiveram coragem de perguntar, tá certo? Então, função das vias aéreas, conduzir o ar até os pulmões, seria a ventilação, né? Tem as duas partes, a gente vai ter a ventilação e a respiração. Às vezes o problema do paciente é na ventilação, às vezes é na respiração. Isso no trauma vocês vão aprender bem. O ABCDE seria o A, vias aéreas, né? O B, a respiração, a mecânica, a troca pulmonar, né? Além disso, olfato, proteção da via aérea e fala. Então, o nariz é o início de tudo, início por onde o ar passa, né? A gente vai ter o nariz externo, a região inicial, o que a gente vê do nariz, formado por cartilagem, osso e pele, e a parte mais interna da cavidade nasal propriamente dita, é um trajeto bem maior, que é formado por paredes ósseas, é como se fosse um corredor por onde o ar passa, e existem estruturas que fazem com que o ar turbilhone, o ar faça um movimento de turbilhonamento para que ele tenha mais contato na parede, e aí age a função da parede. A gente tem uma mucosa, um epitélio que produz muco e tem cílios, e as partículas são filtradas nessa mucosa. Então, o ar turbilhona, tem um maior contato do ar nas paredes, gruda qualquer sujeira, qualquer substância que queira entrar, e aí nos protege, né, que essa sujeira vá para o pulmão. É dividido em nariz externo e interno, é dividido em uma cavidade nasal esquerda e direita pelo septo nasal. O septo nasal é o que a gente está vendo aqui, tá certo? Nesse corte sagital a gente vê a metade medial, né? Nariz externo seria essa região, nariz interno seria essa, né? E a gente vai ter uma área olfatória e uma área respiratória. A área olfatória é o teto da cavidade nasal, é onde a gente vai ter o nervo olfatório, e a parte respiratória é todo o resto, né? Então a função eu já citei, aquecer e umedecer o ar, filtrar as partículas e o olfato. Isso está batendo um pouco. O nariz externo, só alguns marcos anatômicos. Isso é muito mais importante para quem lida com isso, cirurgiões plásticos, cirurgiões que operam câncer de pele. É importante conhecer toda a anatomia da região para poder planejar cirurgias, reconstruções, né? Então a gente tem a raiz do nariz, o dorso nasal, o ápice nasal, a asa, a entrada da narina e o septo nasal. Essa região é a columela, né? Em alguns pontos da aula, a aula é um pouco cansativa, porque é uma aula de anatomia, então eu tenho que falar de todas as estruturas, certo? Ali a gente viu com pele, né? Sem pele, aqui é a região da raiz do dorso nasal. Uma parte é formada pelo osso nasal e a outra parte é formada por cartilagem. O septo nasal, ele tem a cartilagem aqui, saindo essa proeminência, né? E ele emite a cartilagem nasal lateral, que forma boa parte do dorso, essa parte da frente do nariz. Nas cirurgias plásticas, cirurgias estéticas, para pessoas que são inconformadas com o nariz,
às vezes é algum defeito nessa transição do nariz ósseo com o cartilaginoso, né? Às vezes é o ângulo que é mais largo do que a pessoa gostaria. Então, eles basicamente modelam essa cartilagem à pele com suturas, com pontos para acochar ou abrir de acordo com a necessidade do cliente, né? E cartilagem alar maior, que é o que dá o contorno da asa nasal. Então, aquela foi a parte cartilaginosa, a gente tem a parte óssea, né? A abertura piriforme, que é essa entrada da cavidade nasal, né? Onde começa o nariz interno, a área interna, ela é formada pelas paredes do osso nasal, o osso maxilar, né? E pela espinha nasal anterior. Aqui a gente consegue ver bem. Isso quando vocês pegarem lá no crânio seco, a gente vai ter essa visão. A parte de cartilagem a gente já não vai ter nas aulas práticas, né? Porque não tem nenhum dissecado dessa forma, mostrando bem direitinho as cartilagens. Então, aqui é no corte sagital, a gente não está vendo mais o septo, a gente está vendo a parte lateral, né, do nariz como se fosse aberto. Ele tem essa região inicial, que é o vestíbulo, há uma transição da pele para a mucosa nessa região aqui, e a gente tem as vibríceas, os pelos nasais, que é o primeiro filtro das partículas, aqueles pelinhos do nariz. Quando a gente passa dessa borda óssea, começa mesmo a cavidade nasal, que aí aqui a gente está vendo as conchas nasais, concha nasal inferior, concha nasal média, concha nasal superior, e aqui o limite posterior é a coana, é uma região de transição, onde termina a cavidade nasal e começa a nasofaringe, que já é outra região. Apesar de no ser vivo a gente não ver essa divisão tão clara, aqui começa outra divisão. Vou mostrar em outras fotos para vocês entenderem melhor, né? Aqui a gente consegue ver os limites, né? Então toda estrutura anatômica que a gente estuda, é importante você saber onde começa, onde termina e o que tem próximo ali daquela estrutura. Então na cavidade nasal, o limite anterior a gente já comentou, o posterior, a gente vai ter um teto, que é um teto ósseo, que tem relação direta com o osso frontal e o seio frontal aqui, eu vou falar sobre ele mais na frente, que é o osso etimoide, e acima do osso etimoide a gente vai ter o lobo anterior do cérebro, e na parte mais posterior o seio esfenoide, né? Acima dele a hipófise. Então tem relação direta com a base do crânio. Hoje em dia, boa parte das cirurgias, das neurocirurgias, quando é uma abordagem de tumores da região mais anterior e medial, a gente consegue acessar pela cavidade nasal, através de uma câmera entrando pelo nariz e pelas pinças entrando aqui. O cirurgião ele remove esse osso e consegue abordar algum tumor, os tumores da hipófise, né, consegue acessar pela base do crânio. Então, uma cirurgia muito menos invasiva para o paciente, já que antigamente a gente fazia um corte na cabeça, tirava o osso fora, né, uma cirurgia bem mais invasiva e a recuperação era bem mais difícil. A parte inferior, o assoalho da cavidade nasal, é formado pelo palato, né, pelo palato duro. Aqui ele termina bem aqui, aqui já começa palato mole. Palato mole já faz parte da nasofaringe. Então, problemas da cavidade nasal podem ter relação com a cavidade oral, que está aqui embaixo, né? Aqui é para vocês verem o... Vai lá. Perdão, o senhor disse que a cavidade nasal é depois que começa o osso, certo? Então a parte com cartilagem... Seria o nariz externo, né? Ali a gente chama de vestíbulo. Vendo assim internamente, essa região é o vestíbulo, como se fosse a entrada, né? É o mesmo nome vestibular. A abertura piriforme, a gente só fala mais ou menos aqui nessa região do crânio ósseo. É isso? Entendi. Ó, aqui a gente vê só osso. Quando a gente vai para lá, a abertura piriforme não dá para dizer porque está recoberto de mucosa, mas seria realmente do osso daqui até aqui, né? Que a gente não está vendo o processo frontal da maxila. Deu para entender? A abertura piriforme é o que delimita nariz externo e nariz interno, né? É onde antes é vestíbulo e agora é cavidade nasal, é esse espaço, tá certo? Então aqui é vendo o corredor por onde o ar passa, né? Palato duro, o assoalho, a parte de baixo, o septo nasal, a parede do meio, ele tem uma parede lateral onde vai ter aquelas conchas que vocês viram e o teto, o osso etimoide, dividindo as duas cavidades, a cavidade esquerda e a cavidade direita. Termina lá atrás na coana, que lá essa abertura da parte de trás, né? Então, essa entrada seria o vestíbulo, parte de trás a coana. E aí a gente tem as conchas nasais. Ficam na parede lateral, aqui é só um esqueminha mostrando concha nasal inferior, médio, superior, que servem para aumentar a área de contato do ar com as paredes da cavidade nasal.
Então, vendo nessas fotos, parece que a cavidade nasal tem um espaço bem amplo, mas na verdade o espaço é bem apertado. É por isso que na rinite alérgica a gente fica com o nariz entupido. O que acontece? Um processo alérgico, inflamatório, a mucosa fica edemaciada, fica inchada e aí oclui a passagem do ar. A pessoa fica com o nariz entupido porque o ar não passa, é um espaço muito estreito. Então, aqui é numa outra visão, né, num corte axial, um corte transversal, a gente vê melhor lá o vestíbulo, né, aquela área inicial, a gente vê o septo nasal desde lá da frente, ele tem uma porção cartilaginosa e ele tem uma parte óssea do septo nasal, dividindo em cavidade nasal esquerda e direita, né? Aqui, esse daqui é um osso, é a concha nasal inferior. Então veja que o espaço aqui é um espaço bem apertado, né? A gente vê naqueles cortes laterais, parece que é algo bem amplo, é um espaço bem apertado. Nessa foto dá para ver também a relação anatômica da cavidade nasal com o seio maxilar. O seio maxilar é essa cavidadezinha aqui, né? Os seios paranasais, já adiantando o que eu vou falar mais à frente, a gente vai ter no seio frontal, vai ter o seio maxilar, são cavidades ocas revestidas por mucosa que se comunicam com a cavidade nasal. A principal função é permitir que o crânio fique mais leve, porque se tudo isso daqui fosse de osso maciço, a gente não conseguiria sustentar a cabeça. Então é uma forma inteligente da natureza deixar o crânio mais leve, tendo esses espaços vazios, e apenas as paredes é que são reforçadas por osso. Ao invés de ser um bloco de osso, apenas as paredes são mais sustentáveis, né? São mais rígidas, certo? Então, a principal função é essa, né? Na parte posterior, a coana, né? Essa transição do nariz para a nasofaringe, mostrando de novo, que eu já comentei, né? A parede lateral, seio maxilar, a parede medial, septo. Essa outra visão é um corte bem interessante, é um corte coronal. Até semestre passado a gente não tinha peça disso lá na anatomia, na peça prática, né? Eu andei dissecando, preparei uma peça dessa, não trouxe foto para cá, mas ela está na parte da plastinação. Então, na hora que vocês tiverem aula, depois passem lá um painel de vidro que tem lá, que tem as peças guardadas, que tem uma peça exatamente igual a essa daqui, né? No corte coronal, a gente consegue ver melhor a cavidade nasal e as relações que ela tem com o seio maxilar e com a órbita, né? Tudo muito próximo. Então, qualquer problema do nariz pode afetar o olho, um problema do seio maxilar pode afetar o nariz. E aqui a gente vê o espaço estreito. Então, septo nasal, a parte óssea dele, cavidade nasal esquerda, cavidade nasal direita, osso, aqui a concha nasal inferior, concha nasal média. Aqui essas bolinhas são as células etimoidais, já é outro seio paranasal, o teto da cavidade nasal, e aqui a gente vê o nervo olfatório. Nessa região da cavidade nasal é onde o cheiro, a gente vai sentir o olfato. E é isso, né? O assoalho, só mostrando um pouco mais das relações anatômicas e mostrando que tudo isso tem paredes ósseas. Então, a mucosa ela está em íntimo contato com o osso. E como tudo é osso, não tem espaço para crescer. É por isso que a gente tem um nariz entupido, é por isso que tumores da cavidade nasal, um dos primeiros sintomas é a obstrução nasal. Às vezes começa com um pólipo, esse pólipo nasal oclui a passagem do ar e a pessoa tem constantemente o nariz entupido naquele local. Outro problema comum também é o desvio de septo. Como o espaço é muito apertado, o septo, se ele desviar para um lado mais do que para o outro, ele pode ocluir a passagem de ar daquele lado. Por isso que a gente faz cirurgias para correção do desvio de septo, se for muito intenso, né? Então, mostrando aqui a quantidade de ossos que formam a parede lateral, né? A gente tem no teto osso nasal, osso frontal, o etimoide, que é a lâmina cribiforme dele, é cribiforme porque ela tem vários furinhos por onde passa os ramos do nervo olfatório. A gente tem o corpo do osso esfenoide, que aqui tem o seio esfenoidal. Aqui a concha nasal média e superior formada pelo etimoide. A gente tem a maxila no seu processo frontal, que é o que vai formar lá a abertura piriforme. A concha nasal inferior é formada pelo osso concha nasal. A parte mais distal aqui já é nasofaringe, processo pterigóide medial. O assoalho, a maxila no seu processo palatino e o osso palatino formando esse finalzinho. Aqui é muito teórico, é mais até para quem lida com isso todo dia, né? Para vocês é importante saber a função e para a prova, né? Acaba que algo desse tipo pode ser abordado em prova, tudo que é abordado em aula teórica ou prática, né? Mas na vida real é importante saber a fisiologia e a patologia. A coana é exatamente entre o osso palatino e o processo pterigóide medial? A coana vai ser nessa linhazinha aqui, ó. Aqui termina a cavidade nasal, né? A coana, o limite é a transição palato duro para palato mole.
Quando começa o palato mole, que a gente não está vendo aqui, ele já é nasofaringe, né? Então já seria com ano. Vendo aqui o septo nasal, ele tem essa parte cartilaginosa, que se estende até o nariz externo e forma parte do nosso formato do nariz, né? Eu já vi cirurgias de pacientes com câncer no septo nasal, que a gente teve que remover o septo nasal. O que acontece é que o nariz afunda, porque é o septo que dá parte da sustentação, né? Então precisa de uma cirurgia corretiva, um segundo tempo para corrigir esse defeito. E aí a gente tem aqui a parte óssea do septo nasal. É formado parcialmente pelo etimoide, né, a lâmina perpendicular do etimoide, e o osso vomer, que é basicamente esse osso aqui, incluso dentro do septo. No paciente vivo, o que a gente vê é tudo isso revestido por mucosa, tá certo? A gente não vê isso daqui. Mas essa mucosa aqui é uma mucosa importante nas cirurgias dos otorrinos e nas cirurgias de base de crânio. Comentando um pouco, existe um retalho, eles ressecam os tumores lá dessa região do teto, como eu comentei, mas eles utilizam essa mucosa aqui para fechar o defeito. O cirurgião faz um corte aqui nessa mucosa, solta ela todinha, tipo uma lâmina de papel, deixa preso só na vascularização e coloca ele para cima. E dá uns pontos lá, coloca cola, e aí consegue cobrir o defeito que ele abriu, né? É um retalho que foi a descoberta, a descrição desse retalho que permitiu que fizessem essas cirurgias. Antes desse retalho não dava, porque senão o paciente tinha, que a gente chama de fístula licórica, ficava vazando líquor pelo nariz. Só um detalhe para vocês lembrarem, né? Então, falando um pouco das conchas nasais. As conchas nasais, elas aumentam a área de contato. A gente vai ter a concha superior, concha nasal média, concha inferior. A inferior, ela é a mais proeminente, é a maior de todas. Em algumas pessoas ela pode ser até visível na expressão nasal. E ela é a que costuma ficar bem aumentada e causar obstrução nasal crônica nos pacientes que têm rinite alérgica. Às vezes a pessoa tem rinite por muitos anos, tem vários episódios da mucosa edemaciar e desinchar, e aí o que acontece é que ela fica hipertrofiada, a pessoa tem constantemente o nariz entupido, e ela faz uma cirurgia, né, que popularmente o povo fala de retirar os cartuchos, retirar as turbinas. É uma cirurgia que o otorrino, ele basicamente retira isso daqui. Ele retira a concha nasal inferior, e às vezes é muito comum associar a correção do desvio de septo, né? Alguém aqui já fez essa cirurgia? Uma pessoa, semestre passado tinha umas 3. Então é isso, a pessoa que tem rinite retira essa concha, né? E aqui é um esquema para vocês entenderem melhor o que acontece. As conchas nasais, a gente tem 3 conchas nasais, superior, média e inferior, e elas delimitam 4 espaços que ficam por baixo dessas conchas. Então a gente vai ter o meato nasal inferior, que é o que está abaixo aqui da concha nasal inferior, meato nasal médio, que é o que está entre a concha nasal média e a inferior, e o meato nasal superior, que está aqui embaixo da concha nasal superior. Aí, essa partezinha aqui de cima, que está acima da concha nasal superior, é o chamado recesso esfeno-etimoidal. Então, é importante lembrar dos meatos, porque basicamente o que tem para estudar de cavidade nasal, assim, de anatomia, são os meatos, né? Esses espaços onde a gente vai ter a drenagem dos seios paranasais. Vou mostrar mais à frente. Aqui é um esquema do ar passando, né? Essas conchas, elas servem justamente para fazer aquele turbilhonamento, para que as partículas grudem na mucosa e depois a gente consegue expelir a meleca do nariz. Aqui nessa foto foi removido a concha nasal média, concha nasal inferior. Então a gente vê esses buraquinhos aqui na concha nasal, no meato nasal médio, né? São os ossos de drenagem dos seios. Aqui é o osso de drenagem do seio esfenoidal, certo? No esquema dá para ver melhor, né? Aqui tem até o canalzinho aqui do seio maxilar drenando do meato nasal médio. Então, no recesso esfenoetimoidal, vai drenar o seio esfenóide, praticamente só ele, já que está aqui muito próximo, né, no teto da cavidade nasal. Um detalhe para quem chegou depois, essa aula está sendo filmada, eu vou transmitir no YouTube, eu vou programar lá, editar e programar lá, tá certo? Os slides, depois quem tiver interesse eu posso disponibilizar, sem problema. Então, só para vocês ficarem mais relaxados. No meato superior, que é só esse espaçozinho aqui, a única coisa que drena são as células etimoidais posteriores. As células etimoidais a gente vai ter várias, elas são divididas grosseiramente entre anteriores, médias e posteriores. Isso visualmente, assim, a gente não tem como dizer exatamente qual é qual, nem há necessidade, né? Porque são várias, em torno de mais de 8. No meato médio, a gente tem 2 estruturas, a bolha etimoidal ou bulha etimoidal, essa bolinha aqui, e ela delimita esse espaço aqui que é o chamado hiato semilunar.
Do meato médio é que vai ocorrer a drenagem da maioria dos seios, principalmente o principal deles, que é o seio maxilar. Então, vindo de anterior para posterior. O seio frontal, esse seio aqui, dessa região, é o que vai drenar lá na parte de cima do hiato semilunar. As células etimoidais anteriores e médias, as células etimoidais anteriores ficam mais ou menos aqui, e as médias ficam mais ou menos nessa topografia, né? E o seio maxilar, que aqui a gente vê o ósseo de drenagem dele. No meato inferior, a única coisa que drena é o duto nasolacrimal. O duto nasolacrimal é um canal por onde a lágrima sai lá da cavidade orbital, né? Aí ela passa por esse canalzinho e vai drenar lá no meato inferior. Então, falando um pouco da lágrima, as nossas glândulas lacrimais, elas ficam nessa região mais lateral, acima do globo ocular, elas ficam constantemente produzindo lágrima. Então, mesmo se a gente não está chorando, constantemente a lágrima está sendo produzida em uma quantidade muito pequena. Essa lágrima ela é drenada no canto interno do olho, nessa região aqui, né, o aparato lacrimal. E aí, essa lágrima desce até a cavidade nasal. É por isso que, se você usar algum colírio, esse colírio pode ser sentido até o gosto na boca, porque a lágrima desceu e foi lá para o trajeto, né? Ela continua aqui o trajeto. Quando a pessoa chora em grande quantidade, são muitas lágrimas sendo produzidas, é um fenômeno emocional, ela pode escorrer, mas ela pode também ir para o nariz. Então, quando a pessoa chora, ela pode o nariz escorrer, na verdade aquilo dali é lágrima, tá certo? Que drenou por esse caminho aqui, tá bom? O que mais? Vou mostrar mais na frente. Então, só o esqueminha, recesso esfenoetimoidal, seio esfenoide, meato superior, células etimoidais posteriores, meato médio é a maioria dos seios, seio frontal, seio maxilar, células etimoidais anterior e média, meato inferior, duto nasolacrimal. Se lembrei aqui, algumas patologias dessa região aqui, elas podem ocluir essa passagem da lágrima, e aí um sinal clínico é o que a gente chama de epífora. O paciente fica constantemente lacrimejando, porque o canal está obstruído, né? Isso pode ser por conta de um cálculo, uma pedrinha que se forma aqui e obstrui a passagem do canal, né? Às vezes pode ser alguma infecção, a pessoa já tem alguma infecção no olho e acaba progredindo para cá, né? Mas às vezes pode ser tumor. Às vezes um tumor próprio dessa região é algo raro de acontecer, mas pode acontecer. Então é importante vocês estarem ligados a tudo, né? Quem conhece um pouco de tudo, tem bom senso, consegue ir muito mais longe na medicina, né? Aqui na outra visão, no inspeção nasal, a gente vê a concha inferior, concha média, septo nasal. Em pessoas que têm desvio de septo, ele pode abaular muito mais aqui, muito mais para um lado do que para outro. Olha lá. Não, vamos já chegar na adenoide. Então, só um pouco de clínica, né? Na rinite alérgica, o que acontece? É um processo inflamatório da mucosa, como todo processo inflamatório. Causa edema e aumento da permeabilidade vascular, tanto vai ter secreção sendo liberada, o exudato, né, o nariz escorrendo, e esse edema, como é um canal ósseo, né, as paredes são rígidas, essas paredes não se dilatam, acaba que a mucosa obstrui toda a passagem e a pessoa tem o nariz entupido, né, vai ter a secreção e ela vai ter o espirro. O espirro é um reflexo em que o ar passa pelo nariz em grande velocidade, é um mecanismo parecido com a tosse, só que o ar passa pelo nariz para que eu consiga expelir e limpar a cavidade nasal. Em alguns casos, esse espirro é estimulado por esse processo inflamatório da rinite, então a pessoa fica constantemente espirrando, é um mecanismo, é como se o corpo achasse que tem alguma coisa lá e fica espirrando para eliminar, né? Mas às vezes é só a irritação da rinite. Seios paranasais eu já falei um pouco, né? É só eu falar novamente. Existe algum mecanismo neurológico para isso? É um reflexo, né? Todo reflexo ele tem um caminho neurológico, né? Ele é desencadeado pelos nervos lá da cavidade nasal que desencadeiam aquele reflexo, né? Algumas patologias neurológicas podem, talvez, dar isso, né? A pessoa ter muito espirro de objetivo, de uma indução neurológica, né? Mas, como é um mecanismo um pouco mais complexo, às vezes é mais difícil. Seios paranasais são cavidades ocas em alguns ossos do crânio. Esses ossos, às vezes, são até chamados de ossos pneumáticos, porque eles têm cavidades cheias de ar, mostrando um pouco deles. Seios frontais, seios maxilares, o seio maxilar é o maior e o mais importante deles, pois ele é o mais acometido pela sinusite. Na sinusite, ocorre algum processo
em que a drenagem do seio é comprometida, a secreção que é produzida pela mucosa ela não é drenada, já que aqui a drenagem ocorre contra a gravidade, e aí essa secreção pode infeccionar, pode formar pus, a pessoa fica com dor na região, pode ter febre. Esse pus que está lá, às vezes, ele sai de uma vez e a pessoa tem a rinorreia purulenta, secreção nasal com aspecto de pus, às vezes com odor féstido. E em alguns casos a pessoa pode ter sinusite crônica. Essa secreção fica tanto tempo lá que começa a ter fungos, a pessoa começa a ter um mau cheiro que exala pelo nariz, às vezes quando ela coloca a secreção para fora sai grumos, às vezes o paciente pode dizer isso para vocês, né? Seria uma sinusite crônica, né? E a gente tem os seios esfenoidais, que mais lá para trás que eu já mostrei, mas vou mostrar de novo. Células etimoidais. Então, aqui é algo muito interessante da anatomia do crânio, são os pilares, né? A gente só é possível ter essas cavidades por conta desses pilares. Então, onde tem pilar, passa osso maciço, mas onde não tem pilar, existe uma cavidade. Então, a gente tem a cavidade nasal, que ali é tudo oco, os seios maxilares, onde é tudo oco, as órbitas também, né? E ao lado de cada um, a gente tem os pilares de sustentação do crânio, que isso daqui é muito mais estudado pelos cirurgiões bucomaxilos. Eles são especialistas nas fraturas de face, no trauma de face, que quando ocorre uma fratura de algum desses pilares aqui, a pessoa pode ter alguma deformidade facial, às vezes uma deformidade afetando a órbita, afetando a maxila, e em alguns casos, foi o que aconteceu. Tá aí. Em alguns casos pode ser necessário cirurgia, colocar umas placas, bom. Aqui é outro esquema mostrando a cavidade nasal e os seios paranasais, para mostrar que tudo isso tem relação. Todos os seios eles estão conectados com a cavidade nasal, certo? Então, aqui o maior deles é o seio maxilar. O ósseo de drenagem dele tem um problema, porque ele é meio que contra a gravidade. Ele vai drenar lá no meato médio. Então, a secreção que está aqui, ela precisa subir para poder drenar na cavidade nasal. Isso ocorre porque, como o ar passa a uma velocidade, ele gera uma pressão negativa e esse ar que está no seio maxilar, ele é meio que sugado por conta dessa ar que passou em alta velocidade, né? Mas em algumas pessoas que têm rinite alérgica, a mucosa da cavidade nasal pode obstruir esse ósseo de drenagem ou mesmo desvio de septo, e a pessoa tem um problema de a secreção não conseguir ser drenada do seio maxilar e acumular e ter sinusite também. Então, falando um pouco da otorrinolaringologia, a maioria dos problemas surgem quando o nariz não funciona tão bem. A pessoa tem um problema do nariz, que não respira bem, vai ter problemas nos seios paranasais, vai ter problema no ouvido, é tudo meio que conectado, né? Então tem que corrigir isso. Aqui mais em cima, o seio frontal, nessa região, ele costuma ser maior em homens do que em mulheres. Aqui, células etimoidais, em amarelinho, o duto nasolacrimal, vindo lá da órbita, drenando na cavidade, e mais lá atrás os seios esfenoidais. O seio só tem ar? Só tem ar, é uma cavidade oca revestida por mucosa. O mesmo epitélio da cavidade nasal, epitélio mucociliar estratificado, ele reveste o seio e ele produz muco, em pequena quantidade, e esse muco ele é drenado para a cavidade nasal. Serve para quê? A função é deixar o crânio mais leve, né? Evolutivamente ele surgiu para isso, todos os seios, né? É basicamente isso, assim, não tem outra função, certo? Aqui a gente vê o seio maxilar, é uma cavidade óssea revestida por mucosa. E aí aqui produz o muco é basicamente porque caso caia alguma partícula, ela vai grudar no muco e depois vai ser levada para a cavidade nasal. A gente vê a relação do seio maxilar com a órbita. Então, processos do seio maxilar podem afetar a órbita, processos da órbita podem afetar o seio maxilar. Outra relação anatômica muito importante do seio maxilar é com a cavidade oral, né? Parte do assoalho é formado aqui dos processos alveolares dos dentes inferiores ou dos dentes superiores. Então, às vezes, as raízes dos últimos molares, elas são muito proeminentes aqui dentro dos seios maxilares. Às vezes, a pessoa pode ter uma infecção dentária e ela sentir dor ou até desencadear uma sinusite por contiguidade. A raiz do dente está muito próxima aqui do seio maxilar e aí a pessoa tem uma infecção que começa no dente e vira uma sinusite. Ou o contrário, uma infecção do seio maxilar afetando o dente, né? Isso dependendo aqui da proximidade, né? Pode acontecer, por isso que é importante conhecer as relações anatômicas.
Então, drena no meato médio. Aqui nessa foto a gente vê bem, ó, o que é preciso para a secreção do seio maxilar sair, né? Ele é muito contra a gravidade, certo? Todo o muco ele precisa subir para sair aqui no meato médio. Nessa outra foto a gente vê aquele ósseo lá, aquele buraquinho, tá aqui ele, ó. Então, se tiver alguma patologia aqui nessa região, pode obstruir a drenagem do seio maxilar e a pessoa ter a sinusite, né? Porque não está mais saindo a secreção, o ar não está passando. Que é basicamente isso, acúmulo de secreção lá, que pode infeccionar, formar pus, pode até cronificar, acumular fungos. Existem exames que a gente consegue avaliar isso, o exame de tomografia é um exame muito bom, a gente vê se o seio está oco, cheio de ar, ou se tem secreção lá dentro. O seio frontal é o que fica no osso frontal, né? Ele é dividido por um septo, tem um tamanho variável, geralmente é maior em homens do que em mulheres, e ele drena no hiato semilunar, naquela região do meato médio, região mais anterior. O seio frontal, em especial, ele tem uma função na proteção do crânio, proteção do encéfalo. Como ele tem parte da parede dele, a parede posterior aqui, tem contato com o crânio, em pancadas dessa região, fratura primeiro a parede anterior, né? Então, é um mecanismo, seria também outra função, né, do seio. O seio frontal ele tem essa parte na proteção do cérebro, né? Ele também é usado em cirurgias de base do crânio. Você pode, se for um tumor muito anterior, você ao invés de acessar por aqui, você acessa por aqui, né? Pelo seio frontal. Também pode ser acometido por sinusite, é mais raro sinusite no seio frontal porque a drenagem dele é pela gravidade. Então a secreção ela facilmente pode escorrer pela gravidade, mas se houver alguma obstrução no duto, aquela secreção pode acumular lá e a pessoa vai ter uma dor de cabeça na região do seio frontal. Tem uma cefaleia naquela região. Sinusite é esse acúmulo de pus que... Por aí, sinusite é uma infecção no seio, né? Começa com um acúmulo de secreção, essa secreção pode formar pus, né? E aí seria isso, né? Seria todo o processo, né? Vocês vão ter aula só disso, mas é importante conhecer a anatomia para poder entender a patologia. Porque quando chegar lá na próxima aula, se vocês não souberem nada de seio frontal, vai ser mais difícil entender por que é o maxilar que é o mais acometido do que o frontal, né? Como é a semiologia, a pessoa, por que ela sente dor na região da maxila, por que ela tem uma sensação de peso, né? Que está lá cheio de líquido, né? E o seio esfenoide, ele é o mais profundo dos seios, né? Se você parar para pensar, ele está lá no meio da cabeça, né? Está lá quase atrás e acima na cavidade nasal. Ele drena no recesso esfenoetimoidal, né? Tem uma relação direta com a base do crânio. Então ele é um dos que é mais utilizado nas cirurgias de base do crânio e ele tem uma relação muito próxima com estruturas vitais. Aqui é um corte coronal que a gente vê que seio esfenoidal, aqui acima dele a gente tem a hipófise, tudo que está em azul aqui é o chamado seio cavernoso, é uma drenagem venosa do crânio, do encéfalo, e a gente tem aqui vários pares cranianos. Essa artéria que a gente está vendo em dois espaços aqui é a artéria carótida interna, ela faz meio que um S dentro do seio cavernoso, e tudo isso está próximo do seio esfenoidal. Existem patologias próprias do seio esfenoidal, por exemplo, uma sinusite. Se ela cronificar, vamos dizer que o seio esfenoide está obstruído, começou a acumular secreção e ele começou a irritar tudo que está ao redor dele. Tudo que está ao redor dele são essas estruturas aqui vitais. Aqui a gente tem o terceiro pá craniano, a gente tem o quarto pá craniano, a gente tem aqui V1, nervo oftálmico, V2, nervo maxilar, nervo abducente, tudo isso próximo aqui do seio esfenoide. Então patologias dessa região podem se manifestar, por exemplo, como uma paresia de órbita, a pessoa tem um olho que ficou parado porque acometeu o abducente ou o oculomotor. Infecções dessa região podem até dar trombose do seio cavernoso e a pessoa tem uma infecção muito mais séria, né? Então é por isso que é importante vocês lembrarem dessa relação anatômica. No caso, tratando essa infecção do seio esfenoidal, há uma redução? O tratamento ele pode ser só clínico, a maioria dos casos, é você começar antibiótico para o paciente. Em alguns casos, a causa do problema é mecânico, é uma obstrução da drenagem do seio, né? É algo ocluindo a drenagem do seio, às vezes até um tumor obstruindo a drenagem do seio, você tem que tratar, tem que tirar o tumor, né?
E aí, tanto clínica, né, tanto o tratamento com antibiótico, mas também uma cirurgia resolvendo esse problema mecânico. Às vezes o ósseo está apertado, você vai lá com a cirurgia e consegue abrir, tá bom? E os últimos seios, as últimas células paranasais, são as células etimoidais. A gente tem várias, são as bolinhas pequenininhas no osso etimoide, células anteriores, células etimoidais médias, células etimoidais posteriores. Elas ficam aqui na parede lateral da cavidade nasal e drenam ou no meato médio ou no meato superior. As células etimoidais têm relação direta com a órbita. Aqui é um osso que na cirurgia a gente chama de membrana papirácea, é um osso bem fininho, o que separa a órbita das células etimoidais. Existe uma cirurgia, falando mais da minha área, os pacientes que têm exoftalmia por doença de Graves, aquele hipertireoidismo que o paciente fica com o olho saltado, existe uma correção cirúrgica desse problema, que é a gente retirar essa parede aqui e você descomprime a órbita. Aí o olho do paciente que estava para dentro consegue voltar para o lugar, porque você cria mais espaço na órbita, né? Vascularização do nariz. Aqui é mais curiosidade, tá certo? Eu trouxe, é importante mostrar na aula, mas é mais para que vocês entendam quão vascularizado é essa região e por que trauma dessa região sangra muito, porque existe um problema chamado epistaxe, que é o sangramento pelo nariz, né? A gente vai ter, na vascularização do nariz, tanto artérias provenientes da carótida externa quanto da carótida interna, né? Externamente, a gente tem aqui a artéria facial, que é um ramo da carótida externa. Ela dá essa artéria chamada artéria angular, essa daqui, né? E vai passar aqui todo na lateral do nariz, dando ramos para vascularizar o nariz. A gente vê aqui o raminho, a artéria nasal lateral. E a gente tem uma artériazinha que vem lá de dentro, a artéria externa do nariz, que é ramo da etimoidal anterior. Tudo isso formando um plexo arterial para vascularizar essa região, que quem já levou um corte, ou mesmo quem já participou de cirurgias dessa região, vê que sangra muito. Os tumores do nariz, quando a gente vai operar, sangra bastante, tem que ter todo um controle, né, para conseguir remover adequadamente. E tem também a artéria dorsal do nariz, que é ramo da oftálmica. Internamente, a gente vê aqui a principal artéria responsável pela vascularização do nariz. Nesse esquema, vocês estão vendo a artéria carótida externa. O ramo terminal dela, ela vai dar duas artérias. Quando termina a carótida externa, né, lembrando lá a anatomia do pescoço, vai ter aqueles 6 ramos. Quando ela termina, ela vai dar a artéria temporal superficial e a artéria maxilar. Então, a artéria maxilar vai dar vários ramos para dar a vascularização daquela musculatura da mastigação. E o ramo terminal dela é essa artériazinha aqui que vai entrar pelo recesso esfenopalatino, que é chamada artéria esfenopalatina. É uma artéria que ela vai dar ramos tanto para as conchas nasais, aqui a gente está vendo na parede lateral, aqui é a artéria esfenopalatina. E aqui é um ramo dela indo para o septo, vindo lá da posterior, indo até a anterior. É a artéria principal da vascularização do nariz, é essa artéria esfenopalatina. E tem também ramos da parte oftálmica, né, vindo da carótida interna, que é a artéria etimoidal anterior e a artéria etimoidal posterior. Dão vascularização basicamente só do teto da cavidade nasal. A principal artéria é a artéria esfenopalatina. Então, a epistaxe é o sangramento da cavidade nasal, né? Em processos inflamatórios do nariz, na rinite alérgica, essa mucosa que recobre o nariz, ela fica mais friável. Como em qualquer inflamação, aquele tecido ele fica edemaciado, fica com hiperemia, aumenta a permeabilidade vascular e fica mais frágil. Então, a pessoa que já tem a rinite, se ela tiver qualquer ressecamento do nariz, isso pode ressecar e erodir, e abrir, perder a contiguidade e começa a sangrar. Geralmente é um sangramento de baixa intensidade, quando é relacionado à rinite. A gente divide a epistaxe em anterior. Então, uma linha imaginária daqui, uma epistaxe originária dessa região, geralmente do vestíbulo, é uma epistaxe de baixo risco, que vai conseguir parar o sangramento só colocando um algodãozinho lá, comprimindo, rapidamente para. Existe outro tipo de epistaxe, que é a epistaxe posterior, que é a que vem dessa região posterior, que o sangramento é proveniente dessa artéria esfenopalatina, e aí é muito sangramento. É bem mais complexo para resolver. O paciente pode, inclusive, morrer por um sangramento dessa artéria. Já que a gente está próximo da via aérea, a pessoa pode ficar afogada em sangue, de tanto sangue que sangra, certo? Então é importante que vocês conheçam um pouco desse mecanismo, e isso vai ser visto mais na frente, né? Mas é só para lembrar da artéria esfenopalatina, que é a principal artéria da vascularização do nariz.
falando um pouco da abordagem desses sangramentos, a artéria esfenopalatina, porque aqui a foto não dá tanto para ver, mas ela passa por trás do seio maxilar. Então o otorrino ele consegue, hoje em dia, parar o sangramento dessa artéria entrando por dentro do seio e vai lá e liga a artéria, né, tudo endoscópico, né? Isso em casos graves, né? Hoje em dia você pode fazer também por hemodinâmica, embolizar a artéria. A inervação, a gente vai ter uma das principais funções do nariz, que é o sentido do olfato, né? Lá no teto da cavidade nasal a gente tem a área olfatória, o bulbo olfatório ele vai emitir vários nervinhos olfatórios e aí vai dar o nosso sentido do olfato. Isso seria a inervação especial, né? A inervação sensitiva é dado por esse gânglio, que é o gânglio esfenopalatino. Ele tem tanto contribuintes parasimpáticos quanto simpáticos e vai emitir ramos para inervar toda a mucosa da cavidade nasal, tanto da parede lateral quanto do septo nasal. Aqui a gente vê o nervo nasopalatino, que está vindo desse gânglio aqui. Então, falando um pouco de clínica, a gente está terminando essa parte agora, metade da aula. Aqui é um exame de nasofibrolaringoscopia. É um dos principais exames utilizados para avaliar a cavidade nasal. A gente entra com uma câmera flexível, uma câmera fininha, pelo nariz do paciente, e aí consegue avaliar o septo nasal, consegue avaliar as conchas, certo? É um exame que geralmente é pouco incômodo, a pessoa pode colocar um anestésico, colocar um spray, também é útil colocar um vasoconstritor para que a mucosa desinche, para ser menos incômodo para o paciente, porque quanto mais você encosta lá, pior, né? E aqui é o próprio exame. Pronto. Então, aí a câmera entrando pelo nariz, a gente está vendo aqui septo nasal, né? A parte medial é aqui, a parte lateral é aqui, a gente já viu concha inferior, concha média, aqui é a concha superior. E aí o exame ele é feito de acordo com a clínica do paciente, né? Qual é o motivo do exame para procurar especificamente o que é que você quer ver, né? Então perceba que o espaço é um espaço estreito, pela passagem do ar, qualquer edema dessa mucosa ele pode obstruir a passagem do ar, né? E aqui ele já está indo para posterior para ver nasofaringe, que a gente vai comentar mais à frente, certo? Esse exame ele também pode continuar, isso que subiu agora, palato mole, né? Ele pode continuar para ver até a laringe, né? Por isso que o nome é nasofibrolaringoscopia. Tanto avalia a cavidade nasal quanto avalia a laringe. Vou mostrar mais na frente. Aqui é outra forma que a gente tem de avaliar os seios paranasais, avaliar a cavidade nasal. Eu vou dar play aqui na tomografia, vamos ver se vocês estão bom de olho, se identificam onde é que tem um problema. Vou dar play aqui no outro. Ficou no meio aqui o... Opa! Ah, ele foi na ordem. E aí, alguém viu onde é que está o problema? Mas o problema que eu quero mostrar não é esse, não. Ó, aqui a gente vê, ó, cavidade nasal, né? Septo nasal, cavidade esquerda, cavidade direita, concha nasal, seio maxilar. É pretinho porque é aerado, tá cheio de ar, né? Então não tem estrutura, a densidade é de ar. É translúcido, né? Quando a gente desce mais, a gente começa a ver que no seio maxilar direito tem esse abaulamento aqui, ó. Bem diferente do lado esquerdo. E aí, nessa paciente, o motivo de ter feito esse exame não foi nem por isso daqui, não. Foi por conta disso daqui que apareceu no pescoço. Essa bolinha aqui, ó. Ela veio com uma metástase cervical, um linfonodo bem aumentado, duro, fixo. E quando fez a tomografia, foi que se viu que ela tinha um tumor no seio maxilar. Nesse outro corte aqui, a gente consegue ver melhor. Ó, o tumor que ela tinha no seio maxilar, né? É um tipo de câncer raro. Era uma paciente jovem que não fumava e teve um tumor do seio maxilar, né? Fez cirurgia, fez maxilectomia, esvaziamento cervical, cirurgia bem extensa. Mas é um exame que você vê toda a anatomia, né? Passou muito rápido, não deu para ver o tumor não. Mas deu para entender aí, né? Peraí, vou mostrar no primeiro.
Tá aqui o tumor dela. Então, agora é a outra metade da aula, né? Tudo certo? Alguma dúvida? Vamos lá, é um pouco cansativo, mas vai dar certo. Falando agora de faringe, a faringe é a parte que comunica tanto a parte respiratória quanto a parte digestória. Então, hoje a gente vai comentar a parte da faringe, a outra parte vocês vão acabar vendo de novo quando estiverem no digestório, né? Ela tem 3 porções, a nasofaringe, que é a relação da faringe que se comunica com a cavidade nasal. Ela começa lá onde a cavidade nasal termina, na coana, que eu comentei para vocês. Ela vai ter a orofaringe, que começa quando termina a cavidade oral, e ela vai ter a hipofaringe, que é onde há um desvio. Uma entrada para a via aérea e outra entrada para a via digestória, que é o esôfago, né? Então, a função principal da faringe é regular a deglutição. No ato da deglutição, o alimento tem que ir para o canto correto, né? Então, a pessoa não pode se engasgar. Problemas da faringe podem causar engasgos, que pode ser até fatal. A pessoa pode ter uma pneumonia aspirativa, né? Essa foto aqui é uma foto bem interessante, é uma visão posterior, que a gente consegue ver nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. Essa região aqui toda é hipofaringe, né? Vendo por trás, a gente está vendo como se estivesse olhando por aqui. Então a gente vê a coana, é exatamente essa abertura aqui. É só como se fosse a janela, né? É por isso que é difícil de explicar, porque é um espaço, né? Aqui é a abertura da orofaringe, onde começa a orofaringe, né? Para lá é cavidade oral, para cá é a orofaringe. E aqui é o ádito da laringe, a abertura da laringe, entrando lá começa a laringe, para cá o que a gente está vendo é a hipofaringe, certo? Mostrando um pouco cada uma das estruturas, né? A gente vai ter aqui esse limite anterior da região superior da nasofaringe, é a coana, é essa região aqui onde há a transição, né, para lá a cavidade nasal, para cá a nasofaringe. A gente tem o palato mole. O palato mole, ele meio que regula a principal função da faringe. Ele é como se fosse uma válvula, ele pode subir e descer. Quando a pessoa está respirando e o ar está passando pelo nariz, o palato mole, ele desce. E ele meio que impede que qualquer secreção venha para a boca, né? Ele faz o mecanismo de válvula. E quando a pessoa está engolindo ou respirando pela boca, o palato mole ele sobe e encosta aqui e impede que o que você está engolindo suba para a cavidade nasal. Ele regula para onde vai aquela estrutura, né? A gente vai ter no teto da cavidade nasal, não sei se está dando para escutar, que às vezes... Vamos lá. No teto da cavidade nasal, a gente vai ter a tonsila faríngea, que é a chamada adenoide, né? Então é um órgão de defesa. Na região da faringe, a gente vai ter vários órgãos de defesa, várias tonsilas. Tonsilas são regiões da mucosa onde há vários tecidos linfóides. Não é um linfonodo, porque o linfonodo é aquele formatozinho característico, mas tem tecido linfóide nessa mucosa. Como na faringe a gente vai ter a entrada no corpo, entrada tanto de ar quanto de alimentos, esse tecido linfóide é um mecanismo de proteção, né, tanto produzindo anticorpos quanto produzindo células de defesa. Então, é por isso que esses órgãos, adenoide, amígdalas, são acometidos por infecções, já que são tecidos linfóides que, quando iniciam um processo infeccioso, elas crescem, ficam inflamados, certo? A adenoide, em particular, o problema é maior nas crianças, porque ela pode crescer demais e, pela localização, dá para entender o problema que ela causa, né? A adenoide, quando ela cresce, ela pode obstruir a passagem do ar da cavidade nasal. Então, é aquela criança que fica o tempo todo com a boca aberta, dorme de boca aberta e ronca à noite, tem uma qualidade do sono ruim, porque não respira bem. Esses casos é indicado muitas vezes cirurgia para remover a adenoide, para que aquela criança consiga respirar melhor. E quando isso não é tratado no período correto, isso pode até afetar o desenvolvimento do crânio. Ela fica meio que como uma atrofia da região maxilar. E aí acaba que fica com faces bem características de quem teve adenoide e não tratou. É tipo faces de Ronaldinho Gaúcho. A gengiva, você consegue ver muito gengiva. Acho que eu não trouxe foto dessa vez. Mas depois vocês estudam melhor, vai ter isso no módulo, né? Mostrando mais na nasofaringe. São poucas estruturas anatômicas, então é muito comum uma delas ser abordada em prova, né? Não tem o que inventar, né? A gente vai ter o tórax tubário, que é essa carnezinha que fica acima do ósseo faríngeo da tuba auditiva. Tuba auditiva, aqui a gente vê só a abertura dela, mas ela é um tubo
de parte cartilagem e parte osso que vai conectar a cavidade, a faringe, com o ouvido médio. Isso é um mecanismo que serve para igualar a pressão da faringe com a pressão do meio externo, né? Aqui a gente tem a membrana timpânica. O tímpano, ele precisa ter pressões iguais dos dois lados para poder vibrar. Então, a tuba auditiva é o que regula essa pressão. Se houver uma pressão muito grande do meio externo, essa membrana timpânica ela pode colabar para dentro, né? E aí você tem que igualar a pressão. Isso é o que acontece quando você faz, por exemplo, mergulho. Se alguém que já fez, na hora que você está descendo lá com o cilindro, que começa a aumentar a pressão, o instrutor ele orienta você a tapar o nariz e fazer a manobra de valsalva. Que aí isso aumenta a pressão aqui e iguala a pressão com o meio externo. Mesma forma, quando você sobe uma serra que tem uma pressão diferente, né, é preciso igualar a pressão. Não é perigoso, não é essa manobra? Não. Não, se você não fizer isso, o tímpano pode romper, se a pressão for muito grande. Tem que fazer, para conseguir igualar a pressão, né? Falando um pouco da tuba auditiva, vocês vão ver mais na frente. Se tiver qualquer problema do nariz, uma infecção, por exemplo, contígua com a nasofaringe, a infecção pode ir do nariz para o ouvido médio, por esse trajeto da tuba auditiva. Então, é muito comum em crianças, o processo começa com um distúrbio do nariz, e aí... Voltou? Começa com um problema do nariz e evolui para uma otite, uma infecção do ouvido. É muito comum o problema vir primeiro do nariz, depois para o ouvido, se o nariz não estiver funcionando bem, né? E aí é por isso que é importante tratar o nariz, tratar as causas da rinite alérgica, para evitar que a pessoa tenha problemas do ouvido, que geralmente começa no nariz. Outras estruturas da nasofaringe, aqui é o torus tubário. Quando ele continua, ele vira prega salpingofaríngea. Essa prega aqui. Por trás dela, a gente tem um espaço, né, um sulco, que é chamado recesso faríngeo. Então, aqui a gente vê naquele exame, continuando a nasofibrolaringoscopia, exatamente agora, né, ele já passou da cavidade nasal, está já vendo a nasofaringe. O assoalho aqui é o palato mole, a gente vê aqui a parede posterior, a tonsila faríngea, a adenoide, ela ficaria bem aqui, nessa região, né? Em adultos, ela é um órgão quase vestigial, ela não é tão proeminente quanto em crianças. Aqui a gente vê o torus tubário e a prega salpingofaríngea. O ósseo da tuba vai aparecer bem aqui. Deixa eu dar play. Ó. Então o palato mole, ele sobe e desce, dependendo do que está sendo feito, né? No caso aqui, a pessoa provavelmente está respirando pelo nariz, é por isso que ele está para baixo. E aqui a gente vê o ósseo faríngeo da tuba, torus tubário, prega salpingofaríngea. Beleza? Continuando agora, a gente vai para a orofaringe. Na orofaringe, é preciso delimitar onde é que termina a cavidade oral e onde começa a orofaringe. Então, isso aqui é chato, né? Foi. Então, a cavidade oral, vocês vão ver no módulo de sistema digestório, tá certo? Aqui, desculpe aqui por essa falha, não sei onde é o problema, mas vou tirar e colocar de novo. Agora sumiu, foi tudo. E aí? Ah, tá aí. Agora vai. Então senão a gente não termina. Então, língua oral, né? Aqui a gengiva. A gente vai ter na parede inferior o V lingual, é onde termina os 2 terços anteriores da língua e começa o terço posterior, que é chamado de base da língua. A base da língua faz parte da orofaringe, né? O limite é o V lingual. Na parede lateral, que a gente está vendo por cima, a gente vai ter o arco palato glosso, que é o primeiro pilar amidalino. Aqui a gente vê uma estrutura linfóide. E aqui a gente vê o segundo pilar amidalino. No meio está a amígdala, né? Ou tonsila palatina. Nesse corte dá para ver bem, certo? Vou mostrar em outra visão para a gente ver melhor. Então, a gente viu lá o limite inferior, né? Onde termina a cavidade oral. Tem o V lingual,
Para cá é boca, para cá é orofaringe. O terço posterior da língua, a base da língua, ela é um órgão que faz parte da orofaringe. Aí aqui a gente tem arco palato-glosso e o arco palato-faríngeo. No meio deles está lá a amígdala. O teto da cavidade oral, ele faz parte do palato duro. A transição palato duro, palato mole, aqui é onde começa a orofaringe. Então, para cá é boca, cavidade oral, para cá é orofaringe. Vendo nessa foto, dá para ver, né? No palato duro ainda é boca, quando começa o palato mole, que a gente vê a úvula, já é orofaringe, o arco palato grosso para lá já é orofaringe e no V lingual já é orofaringe. Essa divisão é importante, pessoal, principalmente na minha especialidade, porque hoje em dia tem surgido um tumor novo, algo que não existia no passado, que está cometendo pacientes jovens, que é o câncer de orofaringe relacionado ao HPV. Ele geralmente acomete na amígdala, acomete pessoas que muitas vezes nunca beberam, nunca fumaram, que são mais jovens do que a idade habitual de se ter câncer de garganta, comete pessoas com 30 anos, 40 anos, não tem predileção por sexo e começa com um tumor na amígdala, né? E acaba que essa pessoa, como ela não fuma, não tem idade para ter câncer, quando ela vai na emergência, passa várias vezes até que alguém suspeite de câncer, até que alguém coloque lá uma espátula, uma luva e examine, né, para procurar um tumor. E, infelizmente, os médicos estão sem saber disso. Assim, o pessoal que está lá na ponta, eles não têm conhecimento disso muitas vezes, porque a minha especialidade, cirurgia de cabeça e pescoço, ela não está na grade curricular. Então, às vezes a pessoa se forma achando que é uma coisa super rara, que não vai ver isso na prática, porque não colocaram na grade do curso de medicina, e, na verdade, é extremamente comum. Nos Estados Unidos, saiu agora essa semana o HPV, o câncer relacionado ao HPV de orofaringe, ele já superou o câncer de colo de útero. Então, para vocês terem ideia como isso é frequente, né? Então, é por isso que é importante essa delimitação, porque o HPV na cavidade oral quase não tem câncer de boca, mas câncer de orofaringe relacionado ao HPV, lá a gente já pode chamar até em epidemia, por conta do aumento exponencial. Aqui ele representa menos de 10% dos casos, mas da mesma forma que chegou lá, vai chegar aqui, né? Uma das formas de prevenir é a vacinação. Só que a vacinação atualmente, como se só mira no HPV, no câncer de colo de útero, só é feita em mulheres, né? Deveria ser feito para todo mundo, né? Se proteger disso. Voltando para a aula. Arco palato grosso, arco palato faríngeo, amígdala. Essa região é a valécula, vou mostrar mais à frente. A gente tem a tonsila palatina, a amígdala, e a gente tem a tonsila lingual. Né? Como eu falei, os órgãos de defesa, a gente tem vários órgãos linfóides para proteger a gente das infecções. Né? A tonsila lingual são tecido linfóide na base da língua. Nessa outra visão, eu já comentei, né? Arco palato grosso, amígdala, arco palato faríngeo. Nessa outra visão é mais interessante para a gente ver a língua. Então, aqui na língua, quando termina a língua oral e começa a orofaringe, é bem delimitado o V lingual. Nesse desenho vocês conseguem ver, mas nas peças da anatomia é bem fácil de ver isso. Né? Para cá é cavidade oral, para cá é orofaringe. E na ponta do V a gente vai ter o forame cego. O forame cego é um resquício embrionário, tem relação direta com a origem embriológica da tireoide. A tireoide na embriologia começa na língua e desce até o pescoço. Né? E podem surgir patologias relacionadas a esse tecido. Uma dessas doenças é o cisto tireoglosso. Às vezes, o duto tireoglosso, que é justamente o duto que começa aqui e vai até o pescoço, ele pode parar no meio do caminho e ficar aberto. Aí forma o cisto do duto tireoglosso. Né? Só uma curiosidade. Nessa outra visão, é basicamente as mesmas estruturas, né? Arco palato faríngeo, arco palato glosso, tonsila faríngea. Nessa outro lado dá para ver melhor. Na região mais posterior, a gente vê que existem pregas ligando a língua à valécula, à epiglote, né? Quer dizer, a língua à epiglote. Essa no meio é a prega glossoepiglótica medial e essa mais lateral é a prega glossoepiglótica lateral. Entre as duas forma um espaço chamado de valécula. A valécula é um local importante na intubação orotraqueal, é o local onde é preciso colocar o laringoscópio para que você consiga fazer o movimento e expor a glote para que passe o tubo, né, corretamente. Então, aqui é mostrando algo que é até difícil de encontrar fotos, mas foi descrito pelo Waldeyer, anel linfático de Waldeyer. Se você olhar tonsila lingual, tonsilas palatinas de cada lado,
tonsilas tubárias, descritas lá no tórax tubário, e a tonsila faríngea adenoide forma um anel de proteção, como se fosse um anel de entrada, né? Antes de qualquer organismo entrar no organismo, a gente tem esse círculo de proteção linfática para evitar uma infecção. Né? O mecanismo principal da faringe, ele é feito pelo palato mole. A gente vai ter músculos responsáveis por elevar o palato mole, que o principal deles é o músculo elevador do véu palatino. Ele vem aqui desde a tuba auditiva e vai se inserir no palato. E a gente tem o músculo palato-faríngeo, que é o que vai estar lá no arco palato-faríngeo. E ele serve para deprimir o palato. Então, o palato mole ele tem esse mecanismo de válvula. Quando a pessoa respira pelo nariz, né, o ar ele vai passar por aqui. Então, o palato mole ele desce, fica muito próximo da boca. Quando a pessoa respira pela boca, o palato mole ele sobe, ou quando a pessoa deglute, ele sobe. Né? Problemas no palato mole, por exemplo, uma pessoa que teve um AVC, que tem uma lesão do glossofaríngeo ou do vago, que são os nervos, os pares cranianos responsáveis pela motilidade do palato, a pessoa pode ter um desvio da úvula para um dos lados. Então, essa pessoa ela pode ter gases com frequência muito maior e ela pode ter um mecanismo, um problema chamado de refluxo nasal. Quando ela come, o alimento sai pelo nariz. Acontece às vezes quando a gente bebe Coca-Cola muito rápido ou rir na mesma hora, aquilo ali pode sair pelo nariz. Acho que todo mundo já deve ter passado por isso, é bem chato. Isso é problema na coordenação do movimento aqui da úvula. Né? Quando a gente engole, a úvula ela encosta lá na parede posterior e a função, o palato mole, né? E a função da úvula, seria o pinguelo, né? É encostar lá na parede posterior e aumentar a vedação, né? Para evitar que aconteça isso, aconteça esse refluxo nasal. Então aqui algumas fotos, esse projetor a imagem fica muito ruim, fica muito vermelho, mas é para mostrar graus diferentes de tamanho da amígdala. Que é uma pessoa com a amígdala quase atrofiada, né? Só vê o arco palato faríngeo, o arco palato grosso, não vê nada aqui. Nesse caso já tem uma amígdala um pouco maior, né? A gente vê lá o palato mole, o arco palato grosso, o primeiro que a gente chama clinicamente do primeiro pilar, né? Está na amígdala, bem aumentada, e nesse caso aqui, uma amígdala super aumentada, né? O paciente começa, pode ter até dificuldade de engolir, pode ter roncos, né? Não consegue respirar bem à noite. Né, e pode ter uma tendência muito maior a ter infecções. Outro problema de saúde comum, que às vezes aparece para vocês, é o que a gente chama de cásium. A amígdala ela tem algumas criptas, tipo uns buraquinhos nela, e pode reter alimentos ali. E esse alimento fica lá cronicamente, até que um dia fica tipo uma pedrinha. A pessoa acaba expelindo essa pedra, chamada de cásium. Certo? Às vezes o paciente chega bem assustado. É diferente disso daqui. Isso daqui é uma infecção, uma amidalite, né? Provavelmente bacteriana, tem muita fibrina, às vezes pus, o paciente tem muita dor, muitas vezes tem febre, né? Faringoamidalite bacteriana. O conselho que eu dou, examine os pacientes. Às vezes a pessoa se forma por conta da pressa, por conta da quantidade grande de pacientes que tem para atender na emergência, no posto de saúde, não examine os pacientes. E aí todo mundo que chega com dor na garganta acha que é isso daqui sem examinar. Às vezes não é isso daqui, às vezes é um câncer, às vezes é um problema mais sério. Né? Então, infelizmente, assim, vocês agora estão no começo, eu acho que os médicos examinam todos os pacientes, infelizmente não examinam e acaba deixando passar problemas sérios. Né? Aqui é um dos exames que a gente utiliza, a avaliação da orofaringe, da hipofaringe, a laringoscopia direta, a gente entra com um laringoscópio rígido para examinar essa região. Tanto examina base de língua, examina amígdalas, quanto examina a laringe. São os dois exames, esse e aquele primeiro que é a nasofibrolaringoscopia. Então aqui é um caso de um homem de 55 anos com dor ao engolir. Ver se vocês veem onde está o problema. Está mais fácil, né? Só quero que seja onde é que está o cabelo, qual é o local. Clinicamente, esse tumor é bem típico. A maioria dos pacientes que tem algum câncer da cabeça e pescoço, câncer de boca, câncer de garganta, o tumor é muito parecido com esse daqui. Essa lesão aqui, ó. Uma lesão meio pediculada, né?
esofítica, que a gente fala, que às vezes ela está um pouco ulcerada, sangra fácil, uma lesão na base da língua. Esse paciente tinha esse tumor já há alguns meses, ele já tinha linfonodos positivos no pescoço, já tinha ido na emergência várias vezes, nenhum médico diagnosticou, até que alguém viu o linfonodo no pescoço e pediu um ultrassom, e aí pelo ultrassom, por ter metástase, daqui encaminhado para o cabeça e pescoço, mas ninguém examinou a boca do paciente. O câncer de orofaringe que você falou da amígdala, do HPV, ele é assim nesse local? Aí, nem um pouco, parece esse daqui, mas é porque esse daqui é na base da língua. É só a localização que é diferente, mas o aspecto clínico é o mesmo. A pessoa vai ter uma amígdala aumentada, né, geralmente é algo endurecido, que aí o exame físico não é mais tanto só olhar, é interessante colocar uma luva e palpar. Né? Abrindo parênteses um pouco para o câncer de orofaringe, tem um ator conhecido, o ator Michael Douglas. É o que faz Os Vingadores, ele é aquele doutor, tipo do Homem-Formiga. A partícula, seu nome do personagem. Doutor? Eu acho que esse é alguma coisa aqui. Ele, o Michael Douglas, ele teve um câncer avançado de base de língua, não igual a esse daqui, porque esse daqui é mais esofítico. O dele era um tumor que não saía tanto, mas a palpação era bem fácil de diagnosticar. Ele precisou ir em 3 médicos, foi em 2 dos Estados Unidos, só o terceiro do Canadá que colocou a luva, palpou a goela do Michael Douglas, era que ele tinha tumor. Era um tumor que não aparecia nesse exame, porque ele era mais visível, ou mais palpável do que visível. Né? Então, assim, se até em pessoas ricas, né, de Hollywood, acontece um atraso no diagnóstico, né, e precisa fazer radioterapia, quimioterapia, quem dirá no paciente do SUS, que às vezes é até semi-analfabeto, quase não fala, né, a pessoa chega lá com um problema sério, o médico faz pouco caso. Né? Então, é por isso que é importante vocês conhecerem um pouco dos problemas. Né? Não adianta só estudar para a prova, né? Conhecer a vida real. Hipofaringe, essa região já mais distal da faringe, né? Onde há a transição. Aqui vai entrar o ar, e para trás vai passar a comida, né? A gente vê que já é o começo do esôfago. Na hipofaringe, a gente vê o ápice da laringe, a gente tem esse espaço aqui. Isso é uma visão posterior. Geralmente, a hipofaringe só estuda nessa visão, né? Aqui é o seio piriforme. É um local, a gente tem dos dois lados, o alimento, muitas vezes ele faz esse trajeto aqui, passa pelo seio piriforme e vai para o esôfago. E em algumas pessoas ele pode ser mais aberto, pode acumular comida. Às vezes o comprimido cai, fica lá e a pessoa fica com aquela sensação de corpo estranho. Eu já vi paciente que caiu espinha de peixe aqui, o paciente passou vários meses com espinha de peixe enganchada lá, até que um dia começou a aparecer uma infecção no pescoço, era a espinha de peixe saindo aqui pela pele. Um caso bem bizarro. É basicamente isso, hipofaringe. Vou mostrar mais sobre a hipofaringe nas laringoscopias. A laringe é a parte final da aula, tá certo, pessoal? Quase acabando. Ela é dividida em 3 porções: supraglote, glote e subglote. E as 3 funções da laringe, a principal delas é a proteção da via aérea. Sem a laringe, qualquer alimento poderia cair na glote, descer lá para o pulmão e a gente tem uma pneumonia aspirativa. Né? Ela também regula a respiração, mas a função que nós mais conhecemos é a fonação. É através da laringe, que é o órgão que permite que a gente fale. As cordas vocais, pregas vocais, elas podem vibrar e essa vibração produz o som e a gente consegue articular esse som com a boca. Existem pacientes que fazem cirurgias glossectomias, a gente retira a língua toda da pessoa. Né? A pessoa fica sem língua, mas ele consegue falar quase normal, porque a laringe está no lugar. Ele articula o som só com os lábios, né? Fica parecendo um fone, mas fala. E existem pacientes que a gente faz a cirurgia de laringectomia total. A gente retira a laringe, perde a caixa da voz, a pessoa não consegue mais produzir som nos primeiros meses, depois ele consegue reabilitar com a voz esofágica. É como se fosse uma vibração do esôfago, é quase um arroto, só que fica parecido com uma voz, né? Mas é bem mais difícil. Então, a laringe é um órgão formado por um esqueleto, um arcabouço esqueleto membranoso. A gente tem o osso ióide, é um osso que não se articula com nenhum osso, é um osso solto. E a gente vai ter 3 cartilagens principais. Vendo aqui na frente, a gente vê a cartilagem tireoide, que é a que dá a principal forma da laringe. Por trás, a gente vê a cartilagem epiglótica, já comentei um pouco para vocês. E a gente tem a cartilagem cricoide. Né? Elas aqui dão o formato da laringe, junto com o osso ióide. Vão ter cartilagens menores, que são as cartilagens pares. A gente
gente vai ter as aretenoides, que são as principais dessas pequenas, funcionalmente, né? A cartilagem, as aretenoides, elas ficam acima da cricoide, e a gente vai ter a corniculada, que fica aqui em cima da aretenoide, e as cuneiformes. Essas duas partes pequenas só estudam na anatomia, porque na prática não tem tanto uso, mas as aretenoides têm. Formando o esqueleto da laringe, a gente vai ter algumas membranas. Membrana tireoide, que vai do osso ióide até a cartilagem tireoide, e a membrana cricotireoide, que vai da cricoide até a cartilagem tireoide. Essa daqui. Essa membrana cricotireoide tem uma função importante, pois é a membrana que a gente precisa cortar e abrir no procedimento médico da cricotireoidectomia. Né? Em filmes, eles gostam de colocar uma caneta BIC. Né? Aí acaba que, eu acho que mês passado, foi semestre passado, notícia de um filho que o pai morreu e ele estava vendo um vídeo tentando passar uma caneta BIC aqui. Né? O pai bem grave, acabou falecendo. Né? Tentativa desastrada de fazer uma cricotireoidectomia em casa vendo um filme. Né? Então, esse espaço é palpável, tá certo? Na maioria das pessoas a gente consegue palpar a proeminência laríngea e mais abaixo a proeminência da cricoide, não tem o nome, é só a cricoide, a gente consegue sentir esse espaço aqui. As três porções da laringe, né? Elas têm funções diferentes. A gente vai ter essa porção superior, que é a supraglote. Na supraglote, a principal parte dela é formada pela epiglote, né? Aquela cartilagem que ela está revestida de mucosa. Na supraglote, mais para frente. A supraglote, que vai até a prega vocal falsa e o ventrículo. A glote, que é esse espaço onde há a abertura das pregas vocais. A glote é um espaço de transição, é um espaço meio virtual, lembra a coana, né? Não tem como você apontar assim, aqui é a glote, mas a glote é o espaço entre as cordas vocais. E a subglote, essa região inferior por baixo da glote. A supraglote ela é formada pela epiglote, pela prega ariepiglótica, que aqui está aquela outra cartilagem que eu comentei, a cuneiforme, né? A corniculada vai estar acima das aretenoides. Então, essas pregas, junto com a epiglote, formam o ádito da laringe, a abertura da laringe, o começo da laringe. E essa mucosa da supraglote, ela tem uma função muito importante na nossa proteção. É uma mucosa que é extremamente sensível para qualquer alimento, qualquer saliva que caia nessa mucosa interna da supraglote. Qualquer que cair lá vai desencadear o reflexo da tosse. É um mecanismo de defesa para evitar que o que caiu lá desça ainda mais para a glote, né? Um mecanismo de proteção. Então a gente tem a prega vocal falsa, que é essa que aparece na supraglote, e mais abaixo a prega vocal verdadeira. Vou mostrar uma foto de laringoscopia, dá para entender melhor. Então aqui é uma laringoscopia de um paciente, que é a epiglote, prega a epiglote, lá atrás a gente tem as aretenoides. Esse branco que vocês estão vendo é a prega vocal verdadeira. É ela que, quando a pessoa fala, ela vibra, né? Na inspiração, as pregas vocais elas abrem para que o ar consiga descer. Na expiração, as pregas vocais se encostam e isso gera uma pressão, para que o ar passe sob pressão, no espaço estreito. Isso causa uma vibração na mucosa da prega vocal, e é o que produz o som. Prega vestibular é essa que fica um pouco antes da prega vocal verdadeira. Tudo isso daqui da supraglote faz parte da proteção, né, que a pessoa não tenha gases. Então aqui é uma laringoscopia, essa aqui não é uma laringoscopia comum, é o que a gente chama de estrobolaringoscopia. São vários flashes, são luz piscando, tipo de boate, e a gente consegue ver a corda vocal, a mucosa dela vibrando com a passagem do ar. É um exame mais utilizado em pessoas que realmente trabalham com a voz, que às vezes uma pequena mudança aqui na corda vocal, ela não vai mais vibrar da mesma forma e vai ter uma alteração vocal, uma rouquidão, útil de cantores e professores. Então aqui dá para ver, quando a pessoa respira, ela abre, quando a pessoa fala, a glote fecha e a passagem do ar gera essa vibração. Né? Então, a musculatura intrínseca da laringe são músculos próprios da laringe que fazem justamente esse mecanismo de abertura e fechamento da corda vocal. A gente tem um músculo vocal, que vai da aretenoide até a tireoide, a função dele basicamente é alterar o ritmo da voz. E a gente vai ter músculos responsáveis por fechar a glote, que são a maioria dos músculos. A gente vai ter, aqui é só a título de curiosidade, isso daqui não cai em prova prática, nem eu vou abordar nada em prova teórica, só para que vocês vejam
que existem muitos mais músculos para fechar a glote, já que a função principal da glote é fechar para proteger a via aérea, do que músculos para abrir. Né? A gente tem interaritenoide oblíquo, interaritenoide transverso, tireoaritenoide, cricoaritenoide lateral, e a gente só tem um músculo para abrir, que é o cricoaritenoide posterior. Esse é o único que age para abrir a glote. Né? E existe um músculo que é intrínseco da laringe, que está na região externa, que é o cricotireoide. Todos aqueles músculos que eu mostrei, eles são inervados por esse nervinho aqui. Ó. É o nervo laringeu recorrente, que é um nervo proveniente do nervo vago. O nervo vago ele vai até lá embaixo, depois ele emite um ramo que sobe para inervar a laringe. Esse músculo cricotireoide, ele é o único que não é inervado pelo nervo laringeu recorrente. Essa já é uma informação mais importante para vocês conhecerem, então, inclusive pode cair em prova prática. Isso daqui tem implicação clínica, que eu vou falar mais à frente. Aqui é outro nervo responsável pela inervação da laringe. O nervo laringeu superior, também é ramo do vago, ele vai ter um ramo interno, que vai entrar na membrana tireoide, e tem um ramo externo. Esse ramo externo ele vai dar a mobilidade do músculo cricotireoide. Ele é o tensor da prega vocal. Ele consegue fazer a corda vocal ficar mais esticada. Então a pessoa consegue aumentar os timbres da voz. Já comentei, né? A mesma foto, os mesmos nervos. Só repetindo. Nervo laringeu superior, ramo interno que vai entrar, dar a sensibilidade da laringe. Ramo externo vai para o músculo cricotireoide. Nervo laringeu recorrente. Então aqui a gente vê uma foto por trás, tá certo? Esses aqui são os últimos slides, tá certo, pessoal? A artéria da vascularização. A gente vai ter uma artéria laringe superior, que ela vem proveniente da artéria tireoidiana superior, vai entrar na laringe para suprir toda a estrutura, e vai ter uma artéria laringe inferior, que também é ramo da artéria tireoidiana inferior. Aqui por trás a gente está vendo a glândula tireoide, a gente vê uma relação clínica importante desse nervo laringeu recorrente com a tireoide. Na cirurgia da tireoide, esse nervo ele está muito próximo, pode inclusive ser seccionado, e aí a pessoa vai ter uma paralisia de prega vocal. A prega vocal vai parar de funcionar. Se for algo de um só lado, a pessoa vai ter uma rouquidão. Se for algo bilateral, um problema sério para o paciente. A prega vocal vai ficar parada. Então pode ser uma paralisia com elas abduzidas, a corda vocal aberta, então a pessoa vai conseguir respirar, mas ela não vai conseguir falar, o ar vai entrar e sair direto, né? E ela pode ter muito engasgo mesmo, eu já vi pacientes assim, e ela pode parar fechada, que aí é um problema ainda mais sério, porque assim que tira o tubo, termina a anestesia, a glote está fechada, a pessoa entra em estridor, ela fica, o ar não passa de jeito nenhum, porque a glote está fechada, aí precisa ir para tragostonia, né, para que o paciente consiga respirar e depois faz a reabilitação para voltar a falar. Aqui é só nos últimos slides mostrar que a tireoide tem uma proximidade, uma relação anatômica muito grande com a laringe. Então, algo que eu pego no meu dia a dia são pacientes que têm problemas na laringe, problemas na faringe, e acabam descobrindo problemas na tireoide, porque o médico pega um ultrassom no pescoço e acaba encontrando um nódulo minúsculo na tireoide e acham que aquilo ali é a causa do problema. Né? É muito comum o paciente ter a doença do refluxo, o paciente tem uma irritação da garganta, tem uma dor ao entalo, e aí acaba que o médico pede só o ultrassom e acha um problema na tireoide. E o paciente associa aquilo ao nódulo, que é um nódulo minúsculo, também no caso do feijão, muitas vezes não é o problema. Né? Então aqui é só alguns vídeos. Aqui é um vídeo da paralisia de prega vocal, para vocês verem como é. Né? Aqui uma paralisia unilateral, prega vocal esquerda. Vejam que ela está totalmente parada. Né? A gente só vê o movimento da prega vocal direita. Nesse caso, é uma paralisia bem compensada, porque a prega vocal que está se movendo, ela consegue encostar lá na outra e o paciente volta a falar. Então, na reabilitação dos pacientes que têm problema de paralisia de prega vocal, a pessoa consegue voltar a falar normal. Às vezes fica com algum déficit, mas consegue voltar ao normal. Outros vídeos, aqui é um vídeo de uma intubação local utilizando esse dispositivo aqui. Eu peguei no YouTube. Na vida real vocês vão aprender com isso daqui, não é essa visão aqui, em Full HD. Né? O médico coloca lá no laringoscópio, consegue ver claramente por onde é que o tubo vai passar. Né? A gente vê lá supraglote, lá a glote, o paciente sedado, né? E ele está lá indo o tubo. Eu já vi vários anestesistas utilizando esse dispositivo aqui. Um dispositivo como esse custa R$20 mil. Por quê? Não é produzido no Brasil, ele vem em dólar. E aí, infelizmente, aqui eles cobram preços absurdos, né? Quando é algo que salva vidas. Você conseguir entubar um paciente ali numa parada, você salva a vida dele. Né? Então deveria estar disponível em todos os hospitais, mas infelizmente não.
Outro procedimento médico, criptireoidostomia. Também é algo que salva vidas. Às vezes o paciente não consegue ser entubado e você não consegue ventilar o paciente. É feita uma criptireoidostomia, que pode ser cirúrgica ou não cirúrgica. Esse tipo de procedimento você só vai ver em cadáver ou em modelo, porque na prática médica ele é feito muito rápido, a pessoa está ali realmente bem mal, ninguém vai parar para filmar, né? Porque a pessoa está nos últimos momentos, né? Incisão vertical na pele, você tem que manter uma mão estabilizando a laringe, porque senão você perde totalmente a referência anatômica, palpa lá o espaço criptireoide e aí vai para a lâmina. A mesma lâmina que você abre a pele, você já abre, aprofunda e abre lá o espaço criptireoide. Né? Depois com uma pinça você entra e se certifica que está no espaço e passa o tubo. É algo que é para ser feito muito rápido, esse tipo de procedimento. Né? Pacientes com traumas de face, traumas muito complexos, em que você não consegue entubar por conta de fragmentos ósseos, de maxila, de mandíbula, né? Você não consegue fazer esse procedimento. Então, na urgência, o procedimento para acessar a via aérea rápido é a criptireoidostomia, não é a intubação, nem é a traqueostomia. A traqueostomia só existe poucas indicações de ser feita na urgência, e é uma delas da minha especialidade. Pacientes com câncer de laringe avançado, se você for fazer uma cripo, você entra no meio do tumor. Então, nesses casos, tem que ser feita a traqueostomia de urgência. Infelizmente, eu vou mostrar a laringoscopia para vocês verem o tamanho do problema. Aqui é outro problema comum da laringe, são os nódulos vocais, ou calos, como chama calo. É um problema que aparece na região onde há o maior contato das cordas vocais. Acontece em professores, acontece em cantores, quando a gente força muito a voz, pode aparecer essa hipertrofia da mucosa, e isso daqui causa uma alteração da voz, uma rouquidão, porque o ar vai passar de um jeito diferente, nessa região que ele não vai vibrar, né? Isso gera outro problema, que é o chamado de fenda. Aqui, no caso, é uma fenda em ângulo direita, né? Que ele tem esses dois espaços. E aí, o ar ele vai escapar, a pessoa vai ficar com uma voz soprosa, uma voz que o ar está escapando, não está fazendo aquela pressão para vibrar. Aqui é outro problema muito comum que a gente vê na laringoscopia, que é a laringite posterior. Essa região posterior, você consegue ver que ela está bem edemaciada, tem umas áreas de hiperemia, né? Tudo avermelhado, em relação direta com a laringite do refluxo. Geralmente é tratamento com a fonoaudióloga. Ela faz uma série de exercícios, o principal deles é o repouso vocal, já que muitas vezes tem relação com o esforço, é como se fosse um calo, ali a corda vocal está batendo tanto. Então, é o repouso vocal. Quando está com a voz rouca, é evitar gritar, evitar forçar ainda mais a voz, que pode piorar. E com a fono ela vai ter vários exercícios para tentar evitar esse atrito. Certo? Então, aqui, laringite posterior do refluxo. Existem casos de câncer de laringe que não é relacionado ao cigarro. São casos mais raros, mas tem relação com isso daqui. Irritação crônica dessa região posterior da laringe por conta da acidez, né, que vem lá do estômago, do refluxo. Esse daqui é um desses casos. É um tumor da glote, que vocês conseguem ver que as cordas vocais elas estão móveis, mas tem essa área aqui diferente, como se fosse uma carnezinha, né? O pessoal do paciente fala. Um tecido surgindo aqui, quando foi biopsiado, confirmou que era um SEC, um carcinoma espinocelular, uma mulher de 60 anos que nunca fumou, mas tinha um histórico de refluxo. Esse aqui é o que a gente chama de tumor, um T1. O primeiro sintoma que o paciente tem é a rouquidão, porque o ar não vai vibrar, não vai fazer o som corretamente. O primeiro sintoma do câncer de laringe costuma ser rouquidão. Esse daqui é um outro tumor, um tumor do seio piriforme. Eu comentei que o seio piriforme, ele basicamente é a região principal da hipofaringe, né? Ele fica aqui por fora do átrio da laringe. Esse paciente ele veio com dificuldade, com dor ao engolir, quando fez a laringoscopia, viu essa lesão. Esse paciente fez biópsia, fez cirurgia para retirar esse tumor, fez radioterapia e ficou livre de doença. Ficou acompanhando mês a mês, até que tinha um mês, não tinha nada, ele voltou no mês seguinte com essa lesão. Para vocês verem do que é o câncer de cabeça e pescoço registrado. Os pacientes eles têm, infelizmente, doenças tão agressivas quanto essas daqui, né? Você quase não vê mais a laringe, né? Só vê praticamente o tumor. Aqui ele já estava traqueostomizado, certo? Já estava com a via aérea garantida, porque um tumor desse daqui causa uma dificuldade muito grande de respirar, né? Você não vê mais nada da glote, né? Esse aqui é um caso que você não vê nada mesmo, né?
Aqui, ó, a passagem do ar seria só isso daqui, ó. Ele tem um tumor que pega a tomografia dele. Tumor que pega toda uma prega vocal, em várias áreas já estava saindo da laringe. Chegou, a primeira consulta dele, ele chegou lá no ambulatório de cabeça e pescoço, ele foi levado direto para o centro cirúrgico. Paciente com intenso desconforto respiratório, com muita falta de ar. Né? Quer dizer, o que acontece às vezes no câncer de laringe é que o paciente só procura ajuda nas últimas. Tipo assim, ele não consegue mais fumar, não consegue respirar porque não consegue fumar. Quer dizer, não consegue fumar porque não consegue respirar, aí ele procura atendimento. Só nessas horas, né? E aí foi internado, fez tracostomia, fez biópsia, no mesmo internamento já fez a cirurgia, a laringectomia total, e esse daqui escapou. Mas muitos não têm essa sorte. Né? Aqui você vê, ó, nem se move mais a prega vocal de tanto tumor. Né? A gente chama de um T4. Então é isso, pessoal. Aqui são as minhas referências. Muito obrigado. Alguém tem alguma dúvida? É isso. Aqui.